Narrativa. Eu entrei no estacionamento do Marcelos exatamente às 19h30. 5 anos casados, e ela insistiu nesse lugar. Caro pra caramba, claro, mas era nosso aniversário. Eu aguentava um jantar chique por ano. A hostes me levou pelo salão. Toalhas brancas, luz suave, aquele esquema todo. Aí eu vi ela. Minha esposa já estava sentada, rindo de alguma coisa que o cara na frente dela falou. Um cara que eu não conhecia. Cheguei na mesa, e ela olhou pra cima, ainda sorrindo. Ah, você chegou. Esse é o Ethan. Lembra que eu te falei que meu amigo da faculdade estava na cidade? Não, ela definitivamente não tinha me falado isso. Nenhuma vez. Ethan se levantou e estendeu a mão. Alto, camisa bem passada, sorriso confiante. Prazer finalmente te conhecer, cara. Ela falou tanto de você. Eu apertei a mão dele e sentei. Engraçado, ela nunca mencionou você nenhuma vez. O sorriso da minha esposa ficou tenso. Tenho certeza que mencionei. Enfim, o Ethan acabou de voltar de Seattle. Ele só fica aqui uns dias. Então eu pensei, por que não colocar o papo em dia no jantar? Nosso jantar de aniversário. Aquele que ela escolheu o restaurante há 3 semanas. Aquele que ela me lembrou ontem. Um garçom apareceu, e o Ethan imediatamente fez sinal para ele. Ei, podemos ver a carta de vinhos? Alguma coisa boa hoje à noite. O garçom entregou um cardápio encadernado em couro para ele. Ethan folheou como se estivesse lendo revista. Ah, perfeito. Vamos querer uma garrafa do Borrello 2015. O Cassina Francia. Ele devolveu o cardápio sem olhar o preço. Eu já tinha visto aquele vinho antes. Uns R$ 600 no mínimo. Parece ótimo. Minha esposa disse, sem olhar para mim. O garçom assentiu e saiu. Eu fiquei ali, tentando processar o que acabou de acontecer. Ethan pediu uma garrafa de vinho que custava mais que a parcela do meu carro. Na minha conta. No meu jantar de aniversário. Com a minha esposa. Então, o Ethan se recostou na cadeira, totalmente à vontade. Lembra aquela vez na aula do professor Whitman? Quando você destruiu completamente o argumento daquele cara sobre Hemingway? Ela riu. Meu Deus, lembro sim. Ele ficou puto da vida. Você sempre soube dar uma resposta. Afiada como sempre. Eles continuaram. História atrás de história. Piadas internas. Lembranças compartilhadas. Eu fiquei ali feito um móvel. Toda vez que eu tentava falar alguma coisa, o Ethan já emendava outra lembrança. Minha esposa nem olhava na minha direção. O vinho chegou. Ethan fez todo um teatro para provar. Girando a taça. Assentindo com aprovação. O garçom serviu 3 taças. Aos velhos amigos. Ethan disse, erguendo a taça para ela. Aos velhos amigos, ela repetiu. Eu levantei a taça e tomei um gole. Tinha gosto de caro. Tinha gosto de eu estar pagando a viagem no túnel do tempo do Ethan. Então, o que você faz, Ethan? Eu perguntei, tentando ser educado. Consultoria. Setor de tecnologia. Me mantém viajando. O que eu adoro. Acabei de fechar um projeto em Portland. Exaustivo, mas valeu a pena. Parece interessante. Tem seus momentos. Ele virou de volta para minha esposa. Mas não tão interessante quanto o que você tá fazendo. Marketing digital, né? Aposto que você tá arrasando. Ela se iluminou. Na verdade, a gente acabou de fechar um cliente enorme. Mudança total de jogo pra agência. Isso aí. Você sempre teve esse fogo. Algumas pessoas simplesmente têm, sabe? Eu tomei outro gole de vinho. Algumas pessoas simplesmente têm. Diferente de mim, aparentemente, sentado ali feito uma carteira com pernas. Ethan continuou pedindo. Entradas pra mesa. Ostras. Lulinhas fritas. Um tipo de flatreado com presunto cru. Toda vez, ele pedia sem perguntar. Sem nem olhar o preço no cardápio. A gente tem que provar a burrata, ele disse. Sério, aqui é incrível. Ah, temos que provar mesmo. Minha esposa estava praticamente brilhando. A comida não parava de chegar. Eles não paravam de rir. Eu continuava sentado ali, vendo meu jantar de aniversário virar especial de reencontro deles. Em certo momento, o Ethan colocou a mão no braço dela enquanto contava uma história sobre uma festa que eles foram no 3º ano. A mão dele ficou ali por 5 segundos inteiros. Ela não tirou. Eu terminei minha taça de vinho e não me servi de novo. Precisava pensar com clareza. O garçom passou de novo. Já vamos querer os pratos principais? Dá mais uns minutinhos, Ethan disse. Como se ele fosse o anfitrião. Como se aquela fosse a mesa dele. Minha esposa não corrigiu. Eu larguei o guardanapo. Preciso ir no banheiro. Com licença. Claro, amor, ela disse, mal olhando para cima do que quer que o Ethan estivesse mostrando no celular dele.
Eu me levantei e fui andando pro fundo do restaurante. O corredor tinha placa pro banheiro, mas eu passei direto. Fui reto até a entrada. Com licença, eu disse baixinho. Preciso pagar só a minha parte da mesa 12. A hostes ficou confusa. Só a sua parte, senhor? Só a minha. Eu comi a porção de lula. R$ 140. Aqui meu cartão. Ela processou rapidinho, provavelmente treinada para não fazer pergunta. Eu assinei o recibo e guardei o cartão de volta na carteira. Aí virei à esquerda, empurrei a porta da cozinha, passei por cozinheiros e lavadores de prato assustados, e saí direto pela porta dos fundos pro estacionamento. Minha picape pegou na primeira tentativa. Engatei ré e saí do Marcelos, saí do vinho de R$ 2.400, saí do sorriso confiante do Ita e do total descaso da minha esposa. Meu celular já estava tocando antes de eu chegar na avenida principal. Eu desliguei e continuei dirigindo. Lá atrás, em algum lugar naquele restaurante caro, uma conta de quase R$ 4.000 estava prestes a cair numa mesa com 2 pessoas e um marido sumido. Eu fiquei imaginando quanto tempo ela ia demorar para perceber que eu tinha ido embora. A volta para casa levou 15 minutos. 15 minutos de silêncio. Só eu, a estrada e aquela clareza absoluta que aparece quando alguém te mostra exatamente quem é. Eu não corri. Não coloquei música alta. Só dirigi. Quando entrei na garagem de casa, a casa parecia a mesma de hoje de manhã. Mesma luz da varanda. Mesma caixa de correio. Tudo igual. Só que agora parecia diferente. Como se eu estivesse vendo pela primeira vez com olhos honestos. Dentro de casa, fui direto pro quarto e peguei meu notebook. Abri nossa conta conjunta. O extrato mostrava o movimento de sempre. Mas eu notei uma coisa que tinha passado batido antes. Saques em dinheiro. Saques em horários estranhos. 300 aqui, 500 ali. Sempre às quintas. Quinta era o suposto dia que ela ficava até tarde no trabalho. Abri o notebook dela em seguida. Ela nunca se dava ao trabalho de colocar senha em casa. A senha era a data do nosso aniversário. Eu quase ri daquilo. O e-mail dela carregou. Eu rolei. A maior parte era coisa chata de trabalho. Spam. Confirmação de compra online. Aí eu vi. Mensagens de um endereço que eu não conhecia. O preview já fez meu estômago afundar. Mal posso esperar para te ver quinta. Ontem à noite foi perfeito. Ele não te valoriza como eu valorizo. Cliquei na primeira. Era do Ethan. De 2 meses atrás. Depois outra. E outra. Voltando 6 meses. Mensagens regulares. Cada vez mais íntimas. Planos de encontro. Fotos de restaurantes que eu nunca tinha ido. Piadas internas que agora faziam um sentido terrível. Uma mensagem me parou frio. De 3 semanas atrás. Reservo Marcelos pro dia 14. Mesma mesa onde a gente jantou pela primeira vez. Nem acredito que já fazem 5 anos que a gente se reconectou. Fala pra ele que é pro aniversário de vocês. Ele não vai desconfiar de nada. 5 anos. Nosso casamento inteiro. Ela estava em contato com o Ethan. E nosso jantar de aniversário na verdade era o aniversário deles. Comemorando 5 anos de seja lá o que isso fosse. Eu tirei foto de tudo com o celular. Baixei a conversa inteira pro pendrive. Aí abri as mensagens de texto no notebook dela. Mais do mesmo. Tom diferente, porém. Essas eram mais cruas. Mais honestas. Ele é tão previsível. Trabalha até tarde. Chega em casa cansado. Dorme assistindo TV. O Ethan me entende. Sempre entendeu. Eu sei que devia terminar. Mas eu tô confortável. A casa. A estabilidade. O Ethan viaja demais mesmo. Então eu era estabilidade. Uma parcela da casa com pulso. O marido chato que tornava tudo possível enquanto ela vivia uma vida completamente separada. Eu salvei tudo. Meu celular vibrou na mesa. Ainda desligado. Mas a vibração na madeira fez ele mexer. Eu liguei. 23 chamadas perdidas. 15 mensagens de texto. 3 recados de voz. Abri as mensagens primeiro. Cadê você? Isso não tem graça. A conta chegou. Cadê você? O Ethan foi embora. Tô presa aqui. Não deixam eu sair sem pagar. Responde o telefone. Tive que ligar pra Sara pra trazer o cartão dela. Você sabe o quanto isso é constrangedor? Você tá sendo infantil. Precisamos conversar quando eu chegar em casa. A cara de pau. A absoluta cara de pau. Ela estava constrangida. Teve que ligar pra irmã. Eu estava sendo infantil. Os recados de voz eram piores. O primeiro era confusão. O segundo era raiva. O terceiro era manipulação. A voz dela tremendo como se ela fosse a vítima aqui. Eu não deletei nada.
Prova. Tudo. Aí eu liguei pro meu amigo Lucas do trabalho. Ele tinha passado por divórcio 2 anos atrás. Atendeu no segundo toque. Fala, cara, o que houve? Preciso do nome do seu advogado. Silêncio por um segundo. Beleza, já te mando os contatos dele. Tá tudo bem? Tô chegando lá. Liga pra ele amanhã logo cedo. Não espera. E não sai de casa se puder evitar. Valeu, Lucas. Sempre que precisar. Sério, me liga se precisar de qualquer coisa. Desliguei e a mensagem dele chegou. Ryan Miller da Miller Associates Advogados. Atende emergência com taxa extra. Eu tinha dinheiro guardado. Não muito, mas o suficiente para isso. Algumas coisas valem o custo. Liguei pro número de plantão. Uma atendente pegou meus dados. Disse que alguém retornava em até 1 hora. Enquanto esperava, fui pela casa metodicamente. As coisas dela estavam em tudo quanto é lugar. Misturadas com as minhas. 5 anos de uma vida compartilhada. Só que não era compartilhada. Era emprestada. Ela estava alugando espaço na minha vida enquanto vivia outra completamente diferente. Comecei a separar as coisas. Roupas dela numa pilha. Produtos de higiene noutra. Papéis que só tinham o nome dela. Eu não estava jogando nada fora. Só organizando. Deixando claro que era de quem. Meu celular tocou. Número desconhecido. Aqui é o Ryan. Obrigado por retornar. O Lucas me deu um resumo rápido. Me conta o que rolou hoje à noite. Eu contei tudo. O jantar. O Ethan. Os e-mails. As mensagens. Tudo. Ele ouviu sem interromper. Beleza, ele disse quando eu terminei. Primeiro, parabéns por documentar tudo. Segundo, não mexe nas coisas dela além do que você já fez. Terceiro, você tá no contrato de aluguel? Tô. Só eu. Ela mudou pra cá depois do casamento, mas nunca colocaram o nome dela. Perfeito. Isso deixa mais limpo. Não troca as fechaduras hoje. Espera eu protocolar a papelada. Deve ficar pronto amanhã à tarde. Aí você pode trancar a casa legalmente. Até lá, grava tudo que ela falar quando chegar em casa. Grava se o seu estado permitir. Permite. Consentimento de uma parte só. Boa. Grava a conversa. Não entra no emocional. Deixa ela falar. As pessoas revelam tudo quando ficam na defensiva. Me liga amanhã às 9. A gente começa o processo. Quanto isso vai me custar? Honorário inicial é R$ 8.500. Dá para parcelar se precisar. Pelo que você contou, isso vai ser tranquilo. Ela estava tendo um caso. Você tem prova. E o imóvel é seu. Vamos correr. R$ 8.500. Era quase toda a minha reserva. Mas sentado naquele restaurante. Vendo ela rir com o item enquanto gastava meu dinheiro. Isso custava mais. Alguns preços valem a pena pagar. Amanhã eu tenho o dinheiro. Te vejo às 9. Desliguei e olhei pro redor da sala. Nossa foto de casamento na parede. Ideia dela. Meu dinheiro no quadro. História desse casamento inteiro. Faróis varreram a janela da frente. Porta de carro bateu. Chaves tilintaram na porta. Eu tirei o celular do bolso. Abri o gravador de voz e apertei gravar. A porta abriu e ela entrou. Maquiagem borrada. Cabelo bagunçado. Parecendo cansada e puta e pega no flagra. A gente precisa conversar, ela disse. Eu só assenti e esperei ela cavar a própria cova. Ela jogou a bolsa no balcão. Forte. De propósito. Como se ela fosse quem tivesse motivo para estar brava. Você tem ideia do que você acabou de me fazer passar? Eu fiquei no sofá. Celular no bolso. Gravando tudo. Me conta. Não faz de bobo. Você me abandonou no restaurante. Com uma conta de quase R$ 4.000. Tive que ligar para Sarah. Ela teve que sair de casa às 9 da noite para me salvar. Os funcionários ficaram me olhando. Os outros clientes olhando. Foi humilhante. Humilhante. Eu repeti. Foi. O que você estava pensando? Saindo daquele jeito. Eu estava pensando na mão do Ita no seu braço. No vinho de R$ 2.400 que ele pediu sem perguntar. No fato de você ter convidado ele pro nosso jantar de aniversário e não ter me falado nada. Ela cruzou os braços. Ele é um velho amigo. Eu comentei. Não, você não comentou. Bom, eu pretendia. Não é nada demais. Ele estava na cidade só uma noite. Suas mensagens dizem que ele tem estado na cidade bastante. Quintas-feiras, especificamente. O rosto dela mudou. Só por um segundo.
Medo passou por ali antes dela se recuperar. Você mexeu no meu celular. No seu notebook. Ainda logado em tudo. Conveniente. Isso é violação de privacidade. Eu quase ri. Privacidade? É com isso que você tá preocupada agora. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Propriedade conjunta, lembra? Do mesmo jeito que você tinha direito de gastar nosso dinheiro em jantares secretos com o Ethan nos últimos 6 meses. Do mesmo jeito que você planejou o nosso aniversário no restaurante onde vocês tiveram o primeiro encontro. 5 anos atrás. Quando a gente casou. Ela ficou pálida. Pálida de verdade. Não é o que você tá pensando. Então explica. Explica, ele não te valoriza como eu valorizo. Explica, fala pra ele que é pro aniversário de vocês. Explica qualquer coisa de um jeito que faça sentido. Ela sentou na poltrona na minha frente. Tentou outra abordagem. Voz mais suave. Tá bom. Sim. Eu e o Ethan temos conversado. Mas é só conversa. Ele tá passando por um momento difícil. Divórcio, na verdade. Ele precisava de alguém pra desabafar. Por 6 meses. Ele é um amigo. Eu tava sendo solidária. Solidária não exige mentir sobre onde você tá toda quinta-feira. Solidária não exige esconder mensagens de texto. E solidária definitivamente não envolve trazer ele pro nosso jantar de aniversário e me fazer sentir invisível. Você tá exagerando. Tô. Porque do lugar onde eu tô sentado, acabei de descobrir que minha esposa tava vivendo uma vida dupla. Usando nosso dinheiro, nossa casa, nosso casamento como cobertura enquanto ela ficava com outra pessoa. Não aconteceu nada físico. Eu não acredito em você. Mas mesmo se for verdade, não importa. Você desistiu desse casamento anos atrás. Eu só fui burro demais pra perceber. Ela começou a chorar. Lágrimas controladas. Calculadas. Eu cometi erros. Eu sei. Mas a gente pode consertar isso. A gente pode fazer terapia de casal. Trabalhar nisso. Não. O quê? Não. A gente não vai consertar isso. A gente não vai trabalhar nisso. Você fez sua escolha toda santa quinta-feira por 6 meses. Toda vez que apagou uma mensagem. Toda vez que mentiu sobre onde estava. Hoje à noite foi só a prova final. Então é isso. Você tá desistindo de 5 anos. Você desistiu primeiro. Eu só tô reconhecendo. Ela se levantou. Raiva substituindo as lágrimas falsas. Tá bom. Se é assim que você quer, tá bom. Mas essa casa também é minha. Eu não vou a lugar nenhum. Na verdade, não é. Confere o contrato de aluguel. Só meu nome. Você mudou pra cá depois do casamento, lembra? Nunca deu tempo de colocar seu nome. A boca dela abriu. Fechou. Abriu de novo. Você não pode me botar pra fora. Eu posso. E vou. Amanhã meu advogado protocola a papelada. Você vai receber notificação pra desocupar. 30 dias, legalmente. Mas honestamente, eu preferia que você encontrasse outro lugar pra ficar hoje à noite. Eu não tenho pra onde ir, liga pro Ethan. Ou pra Sarah. Ou pra algum dos seus amigos de quinta-feira. Eu não ligo pra onde você vai. Mas aqui você não fica. Isso é loucura. Você tá sendo louco. Eu tô sendo são pela primeira vez em meses. Talvez anos. Tô enxergando claro. E o que eu vejo é alguém que me usou pra ter estabilidade enquanto buscava emoção em outro lugar. Alguém que achou que eu era previsível demais pra perceber. Confortável demais pra largar. Isso não é justo. Justo? Você quer falar de justo? Justo seria honestidade. Justo seria terminar isso antes de começar alguma coisa com ele. Justo seria não me fazer sentar num jantar enquanto vocês relembravam os maiores sucessos de vocês. Ela pegou a bolsa. Eu não vou embora. Então eu facilito pra você. Eu me levantei e fui pro quarto. Peguei a mala que eu já tinha arrumado com as roupas dela. Trouxe pra sala e deixei perto da porta. Aí peguei a necessaire dela e o notebook. Pronto. Coisas essenciais. O resto das suas coisas você pega essa semana. Com aviso prévio. E de preferência com outra pessoa presente. Ela ficou olhando a mala. Você já arrumou? Enquanto você tentava descobrir como pagar a conta que eu deixei pra você. Pareceu bom uso do tempo. Eu quero meu notebook. Pode pegar. Todos os seus e-mails com o Ethan já estão salvos. Prints. Downloads. Tudo. Apagar agora não adianta. A mão dela tremia enquanto pegava a bolsa. Você tá mesmo fazendo isso? Tô mesmo. E tudo que a gente construiu? Você quer dizer tudo que eu paguei enquanto você construía outra coisa do lado? Pois é, acabou. Ela foi até a porta. Parou.
Virou uma última vez. Ele me largou lá também, sabe? O Ethan. Logo que a conta chegou, ele foi no banheiro e nunca mais voltou. Me deixou sentada lá sozinha. Parece que vocês dois são perfeitos um pro outro. Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. Repetidamente. Por 6 meses. Isso não é erro. Isso é padrão. Ela saiu. Porta fechando suavemente atrás dela. Sem bater. Só um clique suave. Eu esperei até o carro dela sair. Aí parei a gravação. 42 minutos de conversa. Toda confissão. Toda mentira. Toda tentativa de manipulação. Enviei o arquivo pro meu e-mail. Fiz backup de 3 jeitos diferentes. Aí sentei na casa silenciosa e não senti nada. Nem raiva. Nem tristeza. Só clareza. Meu celular vibrou. Mensagem do Lucas. Tá tudo bem? Tô. Ela foi embora. Consulta com o advogado amanhã às 9. Boa, cara. Essa parte é uma bosta, mas melhora. Confia. Eu acreditei nele. Tinha que acreditar. Olhei a sala mais uma vez. Amanhã eu tirava foto de casamento da parede. Trocava as fechaduras depois que a papelada saísse. Começava a separar tudo que a gente dividia. Hoje eu só sentei no silêncio e aproveitei a honestidade dele. Sem mais fingimento. Sem mais andar em terreno que mudava debaixo de mim sem aviso. Só eu, a verdade, e um caminho claro pra frente. Meu celular vibrou de novo. Número dela. Tô na casa da Sarah. Precisamos conversar sobre divisão de bens. Respondi com uma palavra. Advogado. Aí bloqueei o número dela e finalmente, pela primeira vez em horas, respirei aliviado. Dormi melhor do que em meses. 8 horas seguidas. Sem interrupção. Acordei às 6, fiz café, e sentei na varanda dos fundos vendo o sol nascer. Às 9 em ponto, eu estava no escritório do Ryan. Lugar pequeno em cima de um escritório de contabilidade. Nada chique, mas ele tinha boas avaliações e o Lucas garantia. Já tava bom. Deixa eu ouvir a gravação, ele disse depois do aperto de mão. Eu toquei. Os 42 minutos inteiros. Ele fez anotações, assentindo de vez em quando. Quando acabou, ele se recostou. Isso tá bom. Muito bom. Ela admitiu o caso, admitiu as mentiras, e confirmou a linha do tempo. Junto com os e-mails e mensagens, temos um caso sólido. Tennessee é estado de culpa. Adultério é motivo para divórcio e afeta a divisão de bens. O que isso significa para mim? Significa que você fica com a casa porque tá no seu nome. Significa que ela não leva metade da sua aposentadoria ou poupança. Significa que isso anda rápido porque ela não tem alavancagem. Vou protocolar hoje. Ela recebe amanhã. 30 dias para desocupar o imóvel. Mas pelo que tem gravado, duvido que ela brigue. E se brigar, a gente vai pro tribunal e toca essa gravação. Juízes não olham com bons olhos para adultério, principalmente quando tá tão bem documentado. Confia, o advogado dela vai aconselhar acordo. Entreguei o cheque de R$ 8.500. Ele me deu recibo e cronograma. 2 a 3 meses para tudo finalizar. Pode ser mais rápido se ela colaborar. Mais uma coisa, ele disse. Troca todas as suas senhas. Contas bancárias, cartões de crédito, tudo. Faz isso hoje. As pessoas ficam desesperadas quando percebem que estão perdendo. Ah, senti. Fazia sentido. Em casa. Passei a tarde separando nossas vidas sistematicamente. Troquei todas as senhas para coisas que ela nunca adivinharia. Liguei pro banco e tirei ela como usuária autorizada. Liguei pra seguradora e tirei ela da minha apólice. Toda a conta compartilhada. Todo o clube conjunto. Toda a conexão. Cortada. Meu celular tocou por volta das 3. Sarah. A atendi. Ela tá um caco, Sarah disse sem nem oi. Chorando o dia todo. Não come. Tá. Tá. Só isso que você tem a dizer. O que você quer que eu diga, Sarah? Que eu sinto muito. Eu não sinto. Ela fez as escolhas dela. Ela cometeu um erro. As pessoas cometem erros. Por 6 meses? Isso não é erro. Isso é decisão que ela tomou repetidamente. Silêncio do outro lado. Aí, mais baixo, ela me contou do Ethan. Ela te contou do jantar de aniversário? Como ela planejou no restaurante especial deles? Como eu fiquei lá feito idiota enquanto eles se lembravam? Não. Ela omitiu essa parte. E imaginei. Olha, eu não quero te colocar no meio. Você é irmã dela. Eu entendo. Mas não me liga tentando me fazer sentir culpado. Não fui eu que quebrei esse casamento. Eu sei. Só pensei que talvez se você falasse com ela mais uma vez. Não tenho o que falar.
Ela vai receber os papéis do divórcio amanhã. Depois disso, tudo passa pelos advogados. Sarah suspirou. Ela tá perguntando das coisas dela. Pode pegar semana que vem. Eu vou encaixotar tudo e deixar na garagem. Ela precisa marcar horário. E precisa trazer alguém junto. Eu não quero ver ela. Isso parece duro. Isso parece necessário. Fala pra ela o advogado dela falar com o meu pra marcar. Desliguei antes que ela discutisse mais. No dia seguinte, um oficial de justiça apareceu na casa da Sarah às 10 da manhã. Eu sei porque o Ryan me ligou logo depois para confirmar a citação. Tava feito. Oficial. Sem volta. Meu celular explodiu por volta do meio-dia. Não era o número dela. Ela ainda estava bloqueada. Mas amigos em comum começaram a mandar mensagem. Gente do trabalho. Do bairro. Da academia. Todo mundo queria saber o que aconteceu. Todo mundo tinha ouvido uma versão diferente. Minhas respostas eram simples. A gente tá se divorciando. Ela vai ter que te contar a versão dela. Não vou falar sobre isso. A maioria respeitou. Alguns insistiram. Parei de responder esses. Até o fim da semana, a história tinha se espalhado. Cidade pequena. O povo fala. Mas a versão que estava rolando não era a que eu esperava. Acontece que o Ethan tinha fama. Já tinha feito isso antes em Seattle. Cara rico. Dinheiro de tecnologia. Gostava de levar mulheres casadas para jantar caro. Normalmente terminava do mesmo jeito. Gestos grandiosos. Jantares caros. Aí sumia quando complicava. Alguém que conhecia ele da faculdade me achou. Mandou mensagem nas redes sociais. Soube da sua situação. O Ethan fez a mesma coisa com a minha irmã 3 anos atrás. Ela larguei o marido por ele. 2 meses depois ele deu ghost. Sinto que você caiu na jogada dele. Agradeci a informação. A arquivei. Na terça seguinte, cheguei do trabalho e vi o carro dela na garagem. O da Sarah também. Tinham vindo pegar as coisas dela. Eu tinha encaixotado tudo como prometi. Roupas. Sapatos. Livros. Decoração. Até aquela luminária feia que a mãe dela deu pra gente. Tudo encaixotado direitinho. Etiquetado. Na garagem. Eu fiquei dentro de casa. Fiquei olhando pela janela enquanto elas carregavam as caixas. A Sarah parecia triste. Ela parecia puta. Ótimo. Que ficasse puta. Não mudava nada. Terminaram em 1 hora. Antes de ir embora, ela veio até a porta da frente. Bateu. Eu não atendi. Ela bateu de novo. Eu sei que você tá aí. Por favor. Só 5 minutos. Abri a porta, mas fiquei no batente. Bloqueando a entrada. O quê? A gente pode conversar? Conversar de verdade? Não. Desculpa. Eu sinto muito mesmo. Eu sei que errei. Mas a gente pode consertar isso. A gente pode fazer terapia. Trabalhar nas coisas. Reconstruir confiança. Você teve 6 meses para trabalhar nas coisas. Em vez disso, você trabalhou no Ethan. Acabou. Ele não atende mais minhas ligações. Eu cometi um erro enorme e agora eu vejo. Você vê agora porque foi pega. Porque ele te largou com a conta e te passou vergonha. Porque você perdeu o plano B. Isso não é o mesmo que sentir muito. Isso não é justo. A vida não é justa. Você me ensinou isso. Por favor. Eu tô implorando. Não faz isso. Eu não tô fazendo nada. Você fez isso. Toda quinta-feira. Toda mentira. Toda mensagem apagada. Você construiu esse resultado pedacinho por pedacinho. Eu só tô reconhecendo o que você criou. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade dessa vez. Não calculadas. Eu não quero te perder. Você já perdeu. Você me perdeu na primeira vez que escolheu ele ao invés da honestidade. Você me perdeu toda vez que chegava em casa numa quinta-noite e deitava do meu lado como se nada tivesse acontecido. Você só não percebeu até ficar oficial. E agora onde isso me deixa? Isso não é mais problema meu. Você é adulta. Se vira. Eu dei um passo para trás e fechei a porta. Tranquei. Saí andando enquanto ela ficava na varanda chorando. Eventualmente, ouvi o carro dela ligar. Ouvi elas indo embora. A casa parecia diferente depois disso. Mais leve. Como se tirar todas as coisas dela tivesse tirado um peso que eu nem sabia que carregava. Passei a noite rearrumando móveis. Tirei a foto de casamento da parede. Coloquei uma foto das montanhas que tirei numa viagem de acampamento sozinho antes de conhecer ela. Limpei espaço no armário. Fiz o lugar ser meu de novo. Meu celular vibrou. Mensagem do Ryan.
O advogado dela ligou. Querem acordo. Ela não vai contestar nada. Deve estar finalizado em 6 semanas. 6 semanas. Menos de 2 meses e isso tudo acabava. Capítulo novo. Ficha limpa. Base honesta. Respondi com um joinha e voltei a rearrumar. Lá fora, o sol estava se pondo. Amanhã eu tinha aquela apresentação de projeto no trabalho. Aquela que eu estava colocando hora extra. A vida seguia pra frente quer você estivesse pronto ou não. Eu estava pronto. A apresentação do projeto foi melhor do que o esperado. Meu chefe me chamou de lado depois. Trabalho forte. Trabalho muito forte. Vamos te colocar como líder na conta Coleman. Vem com aumento. 15%. 15%. Isso cobria os honorários do advogado e ainda sobrava. Me colocava na frente ao invés de atrás. Agradeço, eu disse. Quando começo? Segunda. Passa no RH amanhã para assinar a papelada. Apertei a mão dele e voltei para minha mesa. Peguei o Lucas sorrindo para mim do outro lado da sala. Eu te falei, ele fez com a boca. Ele estava certo. As coisas melhoravam mesmo. Naquele final de semana, esbarrei na Lauren da academia. A gente já tinha conversado antes. Papo casual entre séries. Ela era fisioterapeuta. Divorciada há 1 ano mais ou menos. Oi, soube do que rolou. Ela disse enquanto a gente pegava água. Cidade pequena e tal. Sinto que você tá passando por isso. Valeu. Mas eu tô bem, sabe? Que bom. Isso é bom. Ela hesitou. Olha, eu sei que pode ser péssimo timing, mas um grupo nosso vai fazer trilha sábado que vem. Trilha Bristol. Se você quiser ir, sem pressão. Só pensei que talvez você quisesse sair da cabeça por umas horas. Eu quase disse não. Aí pensei em ficar em casa sozinho versus estar lá fora com gente que não sabia a minha história inteira. Escolha fácil. Sim, parece bom. Me manda os detalhes. Ela sorriu. Pode deixar. Nada romântico. Só interação humana normal. Foi bom. A papelada do divórcio andou mais rápido do que esperado. Ela não estava brigando por nada. O advogado dela provavelmente falou que ela não tinha chance. Adultério era adultério. Prova era prova. E juízes no Tennessee não brincavam. 5 semanas depois que eu saí daquele restaurante, assinei os papéis finais no escritório do Ryan. Ela já tinha assinado os dela. A gente nunca precisou ficar na mesma sala. Pronto. Ryan disse, colocando os documentos na pasta. 60 dias, e tá final. Vocês estão oficialmente separados. Parabéns. Coisa estranha de se parabenizar alguém, mas eu entendi. Significava liberdade. O que acontece com ela? Eu perguntei. Não ligava de verdade, mas a curiosidade falou mais alto. O advogado dela mencionou que ela tá voltando para casa dos pais. Lá perto de Knoxville. Pegando um espaço, aparentemente. Fazia sentido. A Sarah provavelmente cansou do choro. Pais eram o último recurso. Agradeci o Ryan e dirigi para casa. Minha casa. Só minha agora, oficialmente. A casa tinha mudado em 5 semanas. Eu tinha pintado a sala de novo. Tirei o bege que ela insistiu e coloquei o azul escuro que eu realmente gostava. Comprei sofá novo porque o antigo tinha memória demais grudada. Mudanças pequenas que faziam parecer outro lugar. Lugar melhor. O trabalho me mantinha ocupado. A conta Coleman era exigente, mas interessante. Exigia viagem para Nashville 2 vezes por mês para reuniões. Me dava algo para focar além do divórcio. Numa dessas viagens, parei numa livraria. Fiquei andando 1 hora. Comprei 3 livros que eu queria ler há tempos. Jantei sozinho num lugar de churrasco. Andei pelo centro, só observando as pessoas. Me pegou ali, parado numa esquina vendo estranhos vivendo a vida deles. Eu me senti mais leve. Não feliz exatamente, ainda não. Mas mais leve. Como se eu tivesse carregado uma coisa pesada por anos e finalmente largado no chão. Meu celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez atender. Aqui é o Jeffrey Mack. Sou amigo do Ethan. Bom, era amigo. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre o que ele fez com você e sua esposa. E sobre o que ele fez com a minha esposa 5 anos atrás. Encontrei um banco e sentei. Tô ouvindo. O Ethan tem um padrão. Acha mulheres casadas, geralmente as que estão confortáveis mais entediadas. Leva pra jantar caro. Faz elas se sentirem especiais. Faz elas largarem os maridos. Aí ele desaparece. Fez isso com a minha esposa. Ela me largou por ele. 3 meses depois, ele deu ghost. Ela tentou voltar, mas eu acabei. Ouvi que ele fez a mesma coisa em Portland ano passado. E agora você.
Por que você tá me contando isso? Porque alguém devia ter me contado. Devia ter me avisado antes de eu perder 5 anos pra alguém que nunca mereceu eles em primeiro lugar. Pensei que você ia querer saber que não tá sozinho. E que não foi sobre você. O cara tem problema. Gosta da caçada. Perde o interesse depois que pega. Ela não me largou por ele. Eu larguei ela. Jeffrey riu, um riso seco, sem humor. Você largou ela. Eu larguei a minha também, só que 3 anos mais tarde com 2 filhos no meio. Parabéns, cara. Você cortou o mal pela raiz antes que ele criasse raízes mais fundas. A maioria de nós só percebe quando já perdeu tudo. Desliguei o telefone sentindo um peso que eu nem sabia que ainda carregava sair dos meus ombros. Nos meses seguintes, o divórcio virou só papelada e silêncio. Ela pegou o resto das coisas numa tarde chuvosa, sem olhar na minha cara. Sarah veio junto, carregando as caixas sem dizer uma palavra. Quando o carro delas virou a esquina, eu troquei as fechaduras, pintei a porta de entrada de um cinza escuro novo e pendurei uma placa simples em Welcome to my peace. O aumento de 15% entrou no salário. Comprei uma moto que eu namorava desde 2019. Aos sábados, eu fazia a trilha Bristol com o grupo da Lauren. Às vezes a gente tomava cerveja depois, às vezes não. Nada forçado, nada com rótulo. Só a vida acontecendo. 1 ano depois do jantar no Marcelos, eu estava no mesmo restaurante, sozinho, na mesma mesa do canto. Pedi uma taça do vinho mais barato da casa, brindei pro Ari alto o suficiente pra Ostes olhar assustada. Aniversário de 1 ano de liberdade, eu disse pra ela. Ela sorriu sem entender, mas trouxe um tiramisu por conta da casa. Hoje eu acordo cedo, faço café, deixo a porta dos fundos aberta pro sol entrar. A casa é minha, o silêncio é meu, a estrada na frente é minha. Não tem mais quintas-feiras misteriosas, nem risadas que não são pra mim, nem contas de 4 mil reais que eu pago pra ver alguém feliz do outro lado da mesa. Tem só eu, inteiro de novo. E isso, pela primeira vez em muito tempo, é mais do que suficiente.